no rádio com o presidente Ronald Reagan queria intimidá-lo? De modo algum. Ele relatou a sua história da maneira como nunca, jamais ouvi alguém mencionar. Eis assim como, na verdade, ele se preparou para o que vinha. Nos anos vindouros, eu vi esse jovem crescer da calça Lee que ele tinha e se tornar um homem com muita confiança em si próprio. Mas houve tantos obstáculos no meio do caminho. Pouco depois de tê-lo encontrado, quando ele tinha 18 anos, eu tive que dar a notícia da mãe dele, da Joanne, que tinha morrido com a dose excessiva de medicamentos que ela estava tomando. E ele ficou destruído, devastado. Mas ao invés de se deixar ficar amargo, ele transformou essa tragédia pessoal em algo para um objetivo superior. E fez isso ao então criar uma companhia que coloca os produtos mais seguros, mais eficazes nas mãos de milhares de pessoas. Fundou a Herbalife. Em primeiro lugar, disse-me da sua ideia de começar uma companhia de vendas diretas antes de, na verdade, começar a companhia em 79. Eu lembro do brilho nos olhos dele quando disse que a missão dele era fazer da Herbalife a melhor e a maior companhia do mundo. Nunca duvidei, em momento algum, que o Mark tinha esse impacto sobre as pessoas. Ele podia sonhar maior do que todas as pessoas que eu conheci, inspirar as pessoas para sonhar com ele. A maior capacidade dele era de inspirar, comunicar e vender uma visão melhor do que todas as pessoas que jamais havia visto. E os seus sonhos tornaram-se realidade. Trazer a saúde, independência àquelas pessoas que talvez não tivessem tido antes uma oportunidade. Essa visão começou de maneira pequena. Ele tinha um ginasial e trabalhou de maneira de começou vendendo, temos produtos no carro dele e vendendo os copinhos do shake na companhia Robson, na rua Robson, perto onde está a sede da companhia hoje. Ensinou os primeiros distribuidores as suas habilidades, suas aptidões que tinha como vendedor. Mas mais importante, compartilhou sua visão, a visão que tinha de sua companhia. E ele nos inspirou pelo seu trabalho duro, árduo, pelo entusiasmo, para levar à frente a sua missão, ao fazer desta nossa própria missão. Um dos dons que ele tinha era a capacidade de poder se lançar e confiar no seu instinto. Quando eu associei em 83 a Herbalife, ele, na verdade, já tinha passado a sua missão a milhares de pessoas. E já desde o início, ele era muito mais do que um líder carismático e brilhante. Com o passar dos anos, a maior parte das pessoas aqui presentes sabem e já tiveram o privilégio, a oportunidade de encontrá-lo e de passar um certo tempo com ele. É uma experiência que não podemos nos esquecer, porque quando Mark conversava com uma pessoa, era lá de dentro do seu profundo do seu coração. Ele encontrou milhares e milhares de representantes, reuniões pessoais no escritório, na sua casa, tirando milhares e milhares de fotografias. Ele viu a possibilidade em cada situação e sempre via encontrar o lado positivo nas pessoas. Ele era um dos espíritos mais generosos que jamais encontrei. Há milhares de pessoas que se sentem desta mesma forma. Ele encontrou milhares de distribuidores e ainda milhares de distribuidores. E certamente, óbvio, ele desfrutava do seu êxito. Na verdade, ele desfrutava do êxito de outras pessoas. Gostava de ouvir a história de outras pessoas que compravam novas casas, enviando seus filhos para a universidade, ou uma mãe que podia deixar o trabalho e estar em casa, trabalhar em casa vendendo produtos Herbalife. E nunca se esqueceu dos seus inícios. Em 84, ele começou a fundação da família Herbalife, que existe ainda até hoje. É uma fundação dedicada a auxiliar as outras crianças não privilegiadas para poderem alcançar os mesmos sonhos do Mark. Esta fundação já angariou milhões e milhões e já alimenta pessoas por todo o mundo, doando alimentos para crianças doentes e milhares de outros programas. Esta fundação foi uma das maiores consecuções do Mark. Quero fazer o relato de uma história. Recentemente, eu e ele estávamos discutindo o objetivo da fundação para os anos vindouros. O ano passado, nosso objetivo era angariar $1 milhão. E angariamos, ao final, todos nós aqui presentes, $2 milhões, sendo que o objetivo era de angariar, levantar
$1 milhão. Neste ano, o objetivo, eu sugeri, então, o objetivo a meta de $3 milhões. O Mark, de maneira muito normal. E por que não $5 milhões? Angariar recursos era meramente o veículo para a missão. O verdadeiro sonho é de ver a Herbalife, a nossa comunidade, nossos esforços comunitários, de se tornar um instrumento para possibilitar a cada criança ter uma refeição com nutrição, uma cama para dormir e um sonho. Estamos dedicados a levar à frente essa fundação em nome do Mark. Na segunda-feira de manhã, menos de 24 horas depois de ter falecido, alguns amigos se reuniram no escritório dele. E vimos ali as cartas, fotografias da linda, bonita esposa, maravilhosa esposa da Darcy e dos filhos. 8 pessoas estávamos nessa sala e todos nós choramos. Não porque o líder da companhia havia falecido, mas porque tínhamos perdido um membro estimado da nossa família. Ele era a nossa luz que nos guiava, nos orientava. Por isso é que agora, ainda estejamos no estado de choque, podemos ver claramente que ele continua no amor e na inspiração compartilhados conosco. Ele vive nas mensagens que compartilhamos cada dia, quando compartilhamos o sonho dele. Como todos nós, ele tentou encontrar a companheira, e o trabalho de um amor verdadeiro é difícil. Ele teve êxito para conseguir este amor. A Darcy, ele queria passar todos os minutos com você. Ele pensava em você a todos os momentos. E quando todos sabiam como ele estava profundamente amava você. Darcy, eu sei que ao nos deixar, o Mark, ele seguiu à frente muito mais feliz do que jamais havia estado em sua vida. E o filho querido Alexander, Sterling e o Nicholas, quem ele amava como amava a si mesmo. O seu pai não estará aqui para lhes ver crescer como ele muito queria. Mas devo dizer, aprendam com ele. Ele sofreu uma perda igual quando perdeu a mãe dele, mas ele transformou essa dor para auxiliar a tentar fazer uma diferença no mundo. Aprendam com ele, então, para sempre ver o que é verdadeiro, o que é real. Que possam depurar o seu espírito e vivam a sua vida de maneira intensa, porque ele estará lá de cima contente a ver. Veja o exemplo que ele deixou durante toda a vida de vocês, e poderão vocês também viver o seu sonho. Eis o que todos nós que gostamos do Mark, nós nos dispomos a fazer, manter este sorriso, a visão dele perante nós. A mensagem que deixou conosco é clara: tudo que temos que fazer é seguir suas orientações. Eu, pessoalmente, perdi o meu melhor amigo. Gostava dele como um irmão. Eu estimo. Sempre vamos sentir muita falta sua, Mark. When you're down and feeling blue, you're not sure just what to do. Bow down before the Lord in prayer. Cast all your cares on Him. He'll give you peace within. Take your burden to the Lord and leave it there.
Desde o começo, nas primeiras semanas, ele queria compartilhar comigo, ele queria dizer para mim das experiências dele, porque ele queria que alguém ouvisse qual era o sonho dele. E ele falou para mim a filosofia dele, o que ele pensava da Herbalife, o que isso significava para ele. E o sonho dele era esse. Ele era o tipo de pessoa que, embora o mundo dele próprio não fosse enorme, os pensamentos dele eram enormes. E ele disse então para mim que ele queria criar uma coisa que ele sabia que as pessoas precisavam e queria, uma coisa honesta, com muita integridade, e ele queria uma coisa que fosse respeitada. Ele queria todas as coisas que uma companhia pudesse criar, e ele queria proporcionar e demonstrar às pessoas que ele podia fazer isso. A Herbalife foi um veículo para as pessoas, né, para a Herbalife, para crescer e fazer com que tudo isso acontecesse. Na ocasião, eu precisava disso na minha vida, e ele foi a pessoa com a qual eu decidi seguir e me inspirar, porque eu não tinha encontrado nenhuma inspiração como essa. E eu encontrei na Herbalife e no Mark Hughes. E o tipo de pessoa que ele era a pessoa que dava esperança às pessoas que perderam a fé. Ele acreditava nas pessoas mais do que as pessoas acreditavam em si próprios. Foi assim que ele começou a criar coisas de nada. Simplesmente porque eu acho que ele via as pessoas de uma maneira maior do que as próprias pessoas se viam, pensavam de si próprios, né? E ele ajudava, então, as coisas a crescerem. E uma coisa que eu sempre apreciei no Mark é que ele nem sempre foi um homem, nem sempre perfeito. Eu o vi fazer coisas muito certas e também o vi fazer coisas que eram erradas, mas ele tinha uma atitude perante tudo isso. Mas ele dizia, talvez eu esteja errado, mas não por muito tempo. E então o Mark, como eu sempre digo, ele foi tipo um irmão para mim, o meu filho, o meu pai algumas vezes, né? E eu era tipo a madrinha dele. E ele precisava de uma família. Foi por isso que ele criou a Herbalife. Eu acredito nisso. E eu também acho que a coisa importante em relação a Mark Hughes é que ele, embora não fosse um homem perfeito, mas aqui na nossa companhia Herbalife, ele estava praticando em ser todas as coisas que uma filosofia deve ser, até mesmo um senso de humor, a honestidade, integridade, respeito, todas as virtudes que fazem um bonito ser humano. E ele criava pessoas e fazia com que as pessoas fossem os melhores possíveis. E ele fez desse mundo um mundo melhor. E eu sei que o Mark, ele muito bem se sucedeu fazendo isso. E agora, por exemplo, Rocky One, para vocês que assistiram esse filme, e agora aí está o Rocky 2. E ele era um cara muito engraçado, ele era uma pessoa engraçada. Se você tiver tido a oportunidade de trabalhar junto com ele, e ele superava todos os obstáculos na sua vida, ele não parava, ele era tipo uma baratinha, você não consegue se livrar, volta, e você está querendo se livrar dessa baratinha. O cara era simplesmente, essa pessoa era uma pessoa maravilhosa. E ele criou uma equipe de pessoas na corporação, na empresa, e os distribuidores através do mundo inteiro, que carregou a mensagem, a essência dessa pessoa que ele era. E todos nós nos tornamos parte dele, e nos tornamos, de uma certa maneira, como ele. E quando eu ouvi falar da morte dele, falecimento, eu estava na África, muito longe, e eu
me encontrei num estado de choque. Eu comecei a chorar e 2 horas depois eu telefonei para Carol Beck, de volta para Carol, e eu disse: uma coisa aconteceu comigo. E eu disse para ela, eu me dei conta que esse homem era uma parte grande de mim, da minha vida, e eu me tornei tanto como ele, uma pessoa parecida com ele. E eu sou muito grata a ele. E ele tocou muitas vidas e pessoas no mundo inteiro. E eu disse para o meu marido, né? E eu disse isso para ele, né? Eu nunca disse para ele, eu nunca pensei que você tivesse casado com o Mark Hughes, eu disse para o meu marido. Nós sabemos o quão especial e tudo que ele nos proporcionou e deu para nós. E é uma hora de dar de volta, né? Seguir, pondo em prática o plano dele. E eu posso garantir a vocês que essa firma, companhia, será enorme, maior do que nunca. Obrigada. Eu também agora quero dizer adeus, fique bem. Essa é parte da nossa celebração, comemoração, parte da sua vida. E eu escrevi para ele um poema. Mark, se as lágrimas pudessem criar uma escada e as memórias estivessem aí disponíveis, nós andaríamos para o paraíso, para trazer você de volta para casa. Nenhuma palavra foi dita, não há tempo de dizer adeus. Mas, Mark, você foi embora antes que nós nos demos conta. E só Deus sabe por quê. O nosso coração está doendo. E as lágrimas vão correr. O que significou perder você, Mark. Você é o único que sempre saberá. Cortou o nosso coração perder você. Mas você não foi sozinho. Parte de nós foi com você, porque Deus te chamou e você vai sempre viver no nosso coração. Eu nunca estarei sozinha. Nós todos somos parte dessa semente que você plantou. Milhões de vezes vamos sentir a sua falta. Como você precisou de nós e nós precisamos de você. Mais de milhões de pessoas têm chorado. Se o amor pudesse salvado você, você não teria morrido. E agora, eu sei que em todos os corações de todos vocês no mundo inteiro, é hora de ver a nossa dor, porque nós ainda estamos na nossa jornada, da nossa vida. E se você uma vez se conectou com uma pessoa e essa conexão foi quebrada simplesmente por uma morte, por uma maneira física, essa conexão ela fica em nós. Você tem que ouvir essa conexão, o seu coração, porque a conexão não foi quebrada, ele estará sempre conosco. E Darcy, eu sou tão grata que você entrou na vida do Mark. Eu também devo dizer, nunca o vi tão feliz. Então, Mark, você se deixou livre para que você morasse no coração de Deus. Nós temos que aprender a ouvir de uma maneira diferente. E eu prometo que vamos continuar a ouvir você. Eu prometo. Eu te amo, Mark. E todos nós te amamos.
Nós somos o John e a Susan Peterson. Two weeks ago, 2 semanas atrás, our little kids were doing as what nossas crianças estavam brincando, fazendo o que as crianças fazem e dizendo o que eu serei quando eu crescer. they're 9, E um deles tem 9 anos and our daughter, e a nossa filha answer she was going to teve essa resposta incrível. Ela disse que seria uma pessoa que criaria gatos e escreveria livros para crianças. Ela adora os animais, mas o nosso menino disse: eu serei um distribuidor da Herbalife quando eu crescer. E ele parecia então tão sério, e ele olhou para mim e disse: mamãe, você acha que então você ainda saberá como fazer essa atividade? E eu pensei que o Mark adoraria ter ouvido isso. E sim, quando ele for grande o suficiente para fazer essa atividade, eu e o John vamos então ainda estar fazendo isso, seremos capazes de ensiná-lo. Nós perdemos um grande amigo, um querido amigo, who saw us through happiness que nos acompanhou na felicidade, na tristeza, said an unkind word. que nunca nos disse de ninguém, nem a nós, nem a ninguém, uma palavra que não fosse de carinho. Embora muitas vezes nós até desejamos, merecemos. Que bom coração esse homem tinha, que boa alma era essa pessoa. E eu sei aonde ele está agora, em paraíso com Deus. E isso é uma coisa que nos dá uma certa paz de saber que lá ele está. 2 days ago, E 2 dias atrás, é uma analogia que faz muito sentido, eu pensei. E eu agradeço a isso. that Mark was our navigator. E ele disse que o Mark era a pessoa que navegava. E nós todos éramos parte deste cruzeiro. Mas ele sabia a qual estrela seguir, para onde ir. Ele sabia qual estrela seguir. Ele sabia para onde ir. Ele agora não está conosco, mas ele já nos mostrou a estrela. E nós então agora teremos que ser os assistentes desta pessoa que está navegando. E eu sei que nesse momento todo mundo está junto. E eu sei que ele estaria muito orgulhoso desses navegadores. E ele nos ensinou o que temos que ser. Ele mostrou a estrela, mas deixou os navegadores. Mark was my friend, O Mark foi meu amigo durante 16 anos my business buddy. e o meu colega, meu companheiro de trabalho. Eu digo isso porque, na verdade, nunca nos 16 anos ele nunca me disse o que fazer. Ele se viu de inspiração e fez perguntas. How I watched him. É isso assim, ele nunca disse às pessoas o que fazer, ele somente tinha a magia para inspirar as pessoas. E nas poucas vezes em que não podia inspirar uma pessoa a fazer algo, o que ele fazia? Ele próprio fazia, ele próprio. Assim era ele. Ao pensar no Mark, eu penso 4 palavras me vêm à mente: integridade, honra, fidelidade e coragem. E quantas e quantas vezes eu não posso dizer quando eu tive queria ter a coragem dele. E assim que ele tratava as pessoas, com integridade, com honra, com fidelidade e com coragem. Independentemente de quem fosse a pessoa, independentemente do preparo que tivesse tido, ele tratava todos de forma igual. Como seria o mundo se, na verdade, nos tratássemos a todos nós da maneira como Mark Hughes nos tratava a todos? And
from where I'm coming from, E minha experiência pessoal, eu creio, na verdade, que todos temos que ter a coragem de nos lançarmos à frente como nunca o fizemos no passado, a fim de podermos, então, honrar o sonho, homenagear o sonho dele. Ao conversar com o Chris Pear ontem, estávamos falando, então, como é que o Mark tinha homenageado a mãe dele por intermédio do sonho dele nos últimos 20 anos. E o Chris disse, melhor do que eu poderia dizer, temos que homenagear o Mark ao levar à frente o sonho dele durante os próximos 20 anos.